Em quais hipóteses um sócio pode vir a ser atingido por dívidas da sociedade da qual faça parte? Pois bem, essa é uma questão complexa que deve ser analisada com muita atenção em cada caso concreto. Isso porque, em primeiro lugar, existem diversos tipos societários no direito brasileiro, ou seja, o tipo societário é um modelo de sociedade, dos quais aqui eu destaco os dois que são mais utilizados, que são a sociedade limitada e a sociedade por ações, também conhecida por sociedade anônima. Pois bem, via de regra, nesses tipos, nesses modelos, o sócio comum, ou seja, aquele que é apenas cotista ou que é apenas acionista, em princípio, uma vez que o capital social, no caso da limitada, esteja totalmente integralizado, e no caso da SA, o acionista tenha integralizado a sua ação, ou seja, tenha transferido para a sociedade o valor correspondente à sua ação, a sua participação societária, em princípio, a responsabilidade desses sócios se limita, se restringe o que? Ao valor que ele já transferiu para a sociedade. Por isso que, como regra, na sociedade limitada, repito, com o capital totalmente integralizado, e na sociedade anônima, em que o acionista tenha integralizado a sua ação, a sua respectiva responsabilidade estará limitada ao valor que ele já transferiu para a sociedade. Significa que aquele valor que ele já integralizou, em princípio, é o limite da sua responsabilidade em situação normal. Pois bem, essa é a regra geral. Por outro lado, nós temos que destacar a figura daqueles sócios, tanto na limitada quanto na SA, que sejam administradores. Neste caso, os administradores, aqueles que estatutariamente, ou seja, lá no registro de empresas, na junta comercial, constem como administradores, perante a Receita Federal também, estes, no caso destes administradores, eles terão responsabilidades específicas. Por exemplo, nos termos da legislação fiscal, do Código Tributário Nacional, por exemplo, nos termos do Código Civil, então aí existirá uma responsabilidade diferenciada, diferente da responsabilidade daquele que apenas é sócio, cotista ou acionista. Em terceiro lugar, é importante também para nós podermos definir, sintetizar aqui as hipóteses de responsabilidade do sócio em uma sociedade, seja limitada, seja SA, e repito, aqui é uma explicação muito genérica, claro, muito didática, porém muito genérica. Sempre é necessário analisar o caso concreto. Todos os documentos que esse sócio assinou, seja como sócio, seja no caso como administrador, que em princípio, como eu já adiantei, possuirá uma responsabilidade maior, o administrador, mas vale aqui, além da responsabilidade do sócio, além da responsabilidade do administrador, eu citaria aqui uma terceira categoria de responsabilidade, uma terceira hipótese de responsabilidade. É aquela em que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, que basicamente consiste no quê? Consiste no afastamento da pessoa jurídica, no caso societária, com vistas, com a finalidade de se atingir a pessoa de quem? Dos sócios, daquela sociedade, sobretudo daqueles que sejam administradores, e ou que mesmo não sendo administradores, mas que tenham tomado parte, que tenham participado da prática dos atos que levaram, que conduziram a sociedade ao endividamento. Então, a desconsideração da pessoa jurídica, que está prevista no artigo 50 do Código Civil, é um procedimento bastante complexo, altamente técnico, e que, em princípio, somente deve ser determinado pelo juízo após o contraditório, ampla defesa dos sócios e administradores que sejam aqui incluídos neste procedimento, que sejam incluídos nesse incidente de desconsideração da pessoa jurídica. E aqui vale a pena também um comentário importante. De acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, os sócios que sejam minoritários, no caso da limitada, por exemplo, e que não exerçam função de administração, em princípio eles não devem ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, salvo se
restar provado neste incidente de desconsideração, que em princípio será requerido pelo credor, ou até mesmo pelo Ministério Público, nos processos de sua competência, se restar provado neste incidente que este sócio minoritário e não administrador tenha efetivamente tomado parte nos atos jurídicos que originaram aquela obrigação que está sendo executada e que tenha motivado a desconsideração da personalidade jurídica. E que também, repito, em princípio, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, em princípio, o patrimônio da pessoa jurídica deverá já estar negativo. E por esse motivo, devido à insuficiência de bens no patrimônio da pessoa jurídica, é que, existindo as provas cabíveis, o credor poderá requerer a instauração deste incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir aqueles sócios incluídos nesse incidente, apontados nesse incidente como os responsáveis por originar esta obrigação da pessoa jurídica. Então aqui é importante vejam como é complexa essa questão, não é uma questão que pode ser respondida em 5 minutos, logicamente, de forma alguma. Aqui, logicamente, que nós falamos em tese, para fins didáticos, é claro, unicamente com a finalidade de divulgar o direito empresarial, o direito societário, porém, repito, cada caso é um caso. Em cada caso concreto que se analise, é necessário verificar todas as atribuições dos sócios e todos os atos que os sócios praticaram naquela sociedade e, sobretudo no caso dos administradores, também se verificar todos os documentos que foram assinados por eles, qual foi exatamente a extensão dos atos praticados por eles e qual a relação disso com aquelas obrigações que estão sendo executadas e que, em tese, poderão motivar ou motivaram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.